Fala aí, galerinha, beleza? Estamos aqui para mais uma aula online. Hoje eu venho trazer para vocês o último capítulo do livro 1, que vem aí com o seguinte título: Organismos Internacionais e Sociais, tá? O que nós vamos trabalhar aí ao longo desse capítulo? Vamos estudar as organizações internacionais e o contexto, né? Falar aí também das organizações das Nações Unidas, a ONU, Organização Mundial do Comércio, a OMC, o G8, G20 e BRICS e os movimentos sociais e ONGs, tá ok? Vamos lá. Organizações internacionais contexto, ou seja, o que são organizações internacional? Tá aqui, ó. Associação de Estados soberanos ou de pessoas que estabelece objetivos de ação coletiva, ou seja, tem como finalidade ações coletivas que envolvam aí pessoas ou países, tá ok? Os objetivos são oficializados por meio de um tratado multilateral, denominado Carta, Estatuto ou Ato Constitutivo. Elas podem ser governamentais ou privadas, ou seja, essas organizações governamentais, elas podem ser financiadas por governos ou ter aí como intuitos privados, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui da Organização das Nações Unidas, a ONU, que se encaixa aí dentre essas organizações internacionais que surgiram no mundo ao final da Segunda Guerra Mundial. Tá legal? Tá lá, ó, surgimento. A ONU ela vai surgir após a Segunda Guerra Mundial, tá, gente? A ONU ela tem ali a sua aparição, né, tida como a sua criação, a Conferência de Alta, tá? Onde ali os três aliados, os três principais aliados aí da Segunda Guerra Mundial, que nada mais era do que a União Soviética, governada por Stalin, os Estados Unidos, governado na época por Franklin Roosevelt, e o Reino Unido, governado por Churchill. Esses três líderes eles vão se apresentar na Conferência de Alta, e nessa Conferência de Alta eles vão aí dizer para o mundo, né, os objetivos que esse novo órgão recém-criado tinha e as expectativas que o mundo poderia ter em relação à ONU. Mas assim, antes da ONU ser criada em 1945 na Conferência de Alta, tiveram antecedentes que levaram a ONU até a sua criação, tá legal? Um desses antecedentes é a Liga ou Sociedade das Nações. O que é a Liga ou Sociedade das Nações? Ela surgiu aí em 1930, tá? Ela era um acordo nacional que vigorava dos países mundialmente antes da criação da ONU. Assim, só que ela não teve muito sucesso, ela não conseguiu conter a escalada de violência que surgia ali a partir de 1930, e ela também não conseguiu conter as divergências entre a União Soviética e a Finlândia, que brigavam ali por disputas de fronteiras, tá legal? Então, essa Liga ou Sociedade das Nações, ela vem perder força. Depois disso, com o tempo, temos ali a Carta do Atlântico. Esse documento foi elaborado pelos Estados Unidos e ele tinha como preocupação a segurança coletiva das nações, tá? Ou seja, ele surge ali em 1941, mostrando a preocupação das nações mundialmente com a segurança. Essa segurança, obviamente, em 1941, né, provavelmente aí com o avanço dos países do eixo. Os países do eixo ali era a Itália fascista, a Alemanha nazista e o Japão, que também apoiava tanto a Itália fascista como a Alemanha nazista. Depois da Carta do Atlântico, nós tivemos a Declarações das Nações. Tá? Foi um texto preparado pelo Departamento dos Estados Unidos que tinha como base, em 1942, um ano depois aí, tentar estabelecer relações diplomáticas com os países do eixo. Ou seja, se a Carta do Atlântico era uma carta que demonstrava esse medo aí, essa preocupação com a segurança coletiva, a Declaração das Nações Unidas, ela vinha como esse objetivo de tentar conversar de forma diplomática com esses países do eixo. E por último,
nós temos aí a Conferência de Moscou, tá? Essa Conferência de Moscou, ela vem surgir em outubro de 1943 e, assim, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, que foram os principais países articuladores da Conferência de Moscou, tinha como objetivo, nessa conferência, era um organismo de criação para que a paz mundial pudesse vigorar no mundo. Ou seja, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial acabar, terminar, os países aí, os aliados, né, que configuravam com França, Reino Unido ou Grã-Bretanha, como você queira chamar, Estados Unidos e a União Soviética, que eram os aliados, elas já tinham essa preocupação, sabia que a guerra ia acabar uma hora e de que o mundo ele precisaria voltar a uma paz mundial. Por quê, gente? O mundo ele veio de dois conflitos mundiais que teve um intervalo muito pequeno em um para o outro. A Europa vinha seguidamente de duas reconstruções. Os Estados Unidos vinha da crise de 29. Os Estados Unidos também teve muitas baixas, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, e o mundo ele precisava se recuperar, o mundo ele precisava respirar, que é onde vem essa preocupação da criação de um órgão mundialmente que atendesse a todos os países e pudesse intermediar esses conflitos que até então poderia surgir com o fim da Segunda Guerra Mundial. E é nesse contexto que nasce a ONU. A ONU ela nasce com esse objetivo de tentar ali conter essa escalada de violência e conflitos que iriam surgir após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos aqui avançar. Aqui está a foto da esquerda para a direita, tá? O Churchill, no meio Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt era o presidente dos Estados Unidos na época. Churchill era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha e o Stalin aí na direita, o último, né, presidente da extinta União Soviética. Essa foto ela foi tirada na Conferência de Yalta em 1945, aonde esses três principais líderes apresentavam o surgimento desse novo órgão, que seria a ONU, seus objetivos e os fundamentos aí de funcionamento do órgão. Gente, então, a ONU ela surgiu com o seguinte objetivo, de conter aí o surgimento de novos conflitos, tentar estabelecer a paz mundial. Só que assim, a ONU, ela automaticamente, logo assim que ela nasceu, ela não conseguiu conter esses novos conflitos que iriam surgir. Eu coloquei para vocês aqui na tela do computador, vocês estão observando aí, alguns conflitos que surgiram mundialmente logo após o surgimento da ONU. Tá aí, ó, a guerra entre as Coreias, a invasão do Vietnã, os conflitos Irã-Iraque, e por aí vai, até o mais atual aí, que é a Primavera Árabe, e a Síria é o último país que está saindo aí desse conflito da Primavera Árabe. Então, assim, a ONU, ela meio que não conseguiu conter aqueles conflitos que todos os líderes na época e qualquer intelectual na época já sabia que iria surgir novos conflitos no final da Segunda Guerra Mundial, porque os intelectuais e os políticos sabiam que iriam surgir. Gente, quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós já estudamos sobre isso, inicia-se a Guerra Fria. E a Guerra Fria fez com que o mundo passasse por um problema ideológico muito grande. De um lado você tinha ali os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, né, brigando pelos seus aliados, tendo como principal representante do bloco capitalista os Estados Unidos, e do outro lado você tinha a União Soviética também brigando por aliados, brigando para fortificar o seu governo, ou seja, o mundo ele estava dividido entre capitalistas e socialistas. E esses conflitos aí, grande parte deles, foram conflitos onde países se dividiram em países capitalistas e países socialistas, como por exemplo aí a Guerra das Coreias, que fez com que a Coreia do Sul até hoje seja capitalista, né? E a Coreia do Norte até hoje ainda é socialista. Vietnã também se dividiu em Vietnã socialista e Vietnã capitalista. A Revolução Iraniana também teve. A Revolução Iraniana ela teve uma questão política e religiosa ali também, onde derrubaram o Shah. O Shah era como se chamava o rei do Irã, que tinha aí grande aproximação com o bloco capitalista, e os iranianos deram uma queda com o governo dos ayatollahs, onde derrubaram o Irã, virou uma teocracia. O que é uma teocracia? É quando você tem um governo com uma religião principal que faz ali o funcionamento daquele país, ou seja,
é política com religião, política misturada totalmente com religião, e essa religião vai ditar as regras e as leis do país, tá? Então, assim, a ONU ela vai surgir diversas críticas em relação à ONU, como por exemplo, que a ONU ela não conseguiu resolver as questões mundiais dos conflitos e que a ONU nada mais é do que um país em que só serve para atender os interesses dos países desenvolvidos. Como assim existe essa crítica de que a ONU só serve para atender os interesses dos países capitalistas, que são os desenvolvidos em sua grande maioria, tá? Então, gente, existe algo chamado Conselho de Segurança da ONU, tá? E o Conselho de Segurança da ONU é que decide as questões. Esse Conselho de Segurança da ONU, ele ali é chefiado por Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia hoje. Lembrando que não existe mais a União Soviética desde 1991 e quem ficou com sua vaga no Conselho de Segurança da ONU foi a Rússia, tá? Então, assim, tudo que rola na ONU é esse Conselho de Segurança que vai decidir, tá? E, assim, o que tem se visto mundialmente é que quando é um conflito em que existe interesse desses países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, a ONU ela não intervém nesses conflitos. Tá? Agora, quando é um conflito armado, ou seja, uma guerra aí vai surgir civil local, seja qual for o país, e essa guerra não atinge os interesses dos países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, a ONU vai lá e intervém nesse conflito. Tá? Um desses exemplos aí é a própria Venezuela, que vocês devem já estão cansados de ouvir falar. A Venezuela, qualquer especialista que você for ler vai falar isso que eu estou falando. A ONU já era para ter intervido lá há muito tempo, mas por que a ONU não intervém na Venezuela? A Venezuela é de interesse de países como Rússia, China e Estados Unidos, por causa da questão do petróleo. A Venezuela é o país hoje que tem as maiores jazidas petrolíferas do planeta, tá? Então, você pega aí o Conselho de Segurança da ONU, só de interesse na Venezuela são 3 países que têm interesse nela. Então, a ONU ela não vai intervir e vai deixar lá do jeito que está, até esses países aí se desgastarem, ou o governo da Venezuela se desgastar, e surgiu um novo rumo aí. Um outro país também que pode se encaixar nessa questão das críticas da ONU é a Síria. A Síria, a ONU era para ter invadido, a ONU era para ter intervido, mas a ONU não interveio na Síria, desculpa. Por quê? Porque a Síria é de interesse da Rússia e a Síria é de interesse dos Estados Unidos, ou seja, dois dos países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Então, assim, a ONU, desde sua criação, ela vem sendo alvo de severas críticas. Tá? Uma outra crítica que paira pela ONU é o seguinte: a ONU ela viu o seguinte, o que manda lá na ONU é chamado de secretário, né? O secretário-geral da ONU, ele é o que hoje decide as questões lá. Hoje hoje o secretário-geral da ONU é um português chamado Antônio Guterres, tá? Mas assim, muito antes do Antônio Guterres, que hoje é o secretário-geral da ONU, a ONU ela se viu no seguinte embate, tá? A ONU ela viu que ela não conseguia muitos conflitos mundialmente resolver porque esses países eles estavam totalmente contaminados por embates ainda da Guerra Fria. Tá? Tanto que nessa época o mundo ele tinha 3 divisões. Hoje o mundo atual, ele é dividido em países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Lá ainda na época da Guerra Fria, o mundo era dividido em primeiro mundo. Quem era o primeiro mundo? Está aí na tela aí para vocês aí. Países desenvolvidos capitalistas. Tinha o segundo mundo, que era o segundo mundo, os países socialistas, e o terceiro mundo eram países subdesenvolvidos que não tinham alinhamento nem com os Estados Unidos e nem com a União Soviética. Tá? Então você vê já nessa própria divisão dos 3 mundos as questões ideológicas aí voltadas na Guerra Fria, ou seja, o mundo ainda era dividido em quem optava pelo capitalismo e quem optava pelo socialismo, e quem não decidia por nenhum dos lados iria aí pagar por essa omissão, ou seja, pagar por ficar em cima do muro. Então a ONU ela começa a intervir de que uma nova ordem mundial tem que ser criada. O mundo ele não pode ser dividido
simplesmente por questões ideológicas. E a ONU ela começa a trazer para os seus debates, para as suas conferências, os países do terceiro mundo. Tá? E isso vai levar, gente, outros problemas para esses países aí do primeiro mundo, que é o quê? Vai começar a haver descolonização, ou seja, com o apoio da ONU, muitos países do primeiro mundo e até mesmo a União Soviética começa a retirar tropas de países da Ásia, de países da África. Os Estados Unidos vai tirar suas tropas, né, e vai parar de, por um tempo, de financiar os governos aqui da América Latina, que foi os Estados Unidos ele teve a maior atuação na época da Guerra Fria, foi na América e na Europa, principalmente na Europa Ocidental. Os Estados Unidos ele teve atuação sim na África e na Ásia, mas não se compara à atuação que ele teve na América e na Europa, tá? A União Soviética ela teve uma atuação muito maior na Ásia e na África, tendo em vista que os países hoje, ainda hoje, em sua maioria que são socialistas, são países que estão na Ásia, tá ok? Então, gente, esses países começam a se descolonizar, tá? Começam a participar das reuniões da ONU, e isso vai fazer com que os países desenvolvidos se venham ameaçados. Opa, esses países de terceiro mundo, ou seja, nações pobres, estão começando agora a participar das conferências da ONU e estão exigindo ali participações econômicas, melhorias para os seus países. E isso, gente, para os países desenvolvidos, logo mais eu vou dizer o porquê. Aqui no segundo tópico está aqui, ó, decênio do desenvolvimento. Ou seja, o Conselho Econômico e Social da ONU queria encontrar formas de acelerar o desenvolvimento das nações pobres. Ou seja, a ONU via como único intuito de acabar com os conflitos aí mundialmente e exterminar a pobreza. E entre o extermínio da pobreza estava que esses países deixassem de ser colônia, ou seja, os países desenvolvidos tinham que sair de lá e deixar com que esses países que eram colônia até pouco tempo se reestruturassem e voltassem ou surgissem como novas potências também. Mas assim, isso para os países desenvolvidos é uma ameaça. Por quê? A gente já estudou a divisão do mundo, aquela divisão norte-sul, que é o quê? O norte são os países considerados desenvolvidos, aonde eles mantêm a sua riqueza como? Explorando o sul, a matéria-prima, e explorando a mão de obra barata dos países que estão ao sul ou embaixo. Ou seja, o poder e a riqueza dos países do norte depende da miséria e do controle econômico dos que estão ao sul. Então, esses países desenvolvidos eles vão começar a bater de frente com a ONU e uma dessas questões de bater de frente acaba surgindo dois agentes políticos, tá? Nessa época aí que vão ser considerados os heróis da política neoliberal, que é a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, tá? Esses dois aí vão ir em defesa dos países ricos, ou seja, desenvolvidos, e vão apresentar propostas de orientação neoliberal aos países do terceiro e do segundo mundo. Qual era a ideia dessas propostas neoliberais? Manter os países do terceiro e do segundo mundo, ou seja, os países pobres, ainda no laço, no controle desses países desenvolvidos. Tá ok? Então vamos falar um pouco aqui dessas propostas neoliberais que foram defendidas pela Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. Tá? Gente, antes da gente falar de neoliberalismo, eu queria voltar aqui e chamar a atenção para vocês que neoliberalismo não é a mesma coisa de liberalismo. Tá? Vou falar aqui resuminho rápido do que é o liberalismo para vocês terem uma ideia das diferenças. Assim, o liberalismo ele visa eles chamam de o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo que a política liberal visa? É que o Estado ele deixe de sair da competitividade de mercado, ou seja, que o Estado ele não venha competir com as empresas privadas na economia,
e que essa economia ela seja regularizada, regulada ali pela liberação dessa participação dessas empresas privadas no país, ou seja, a chamada lei da oferta e da procura, junto com essas empresas privadas, vai fazer com que o país ele se autorregule a sua economia. Ah, mas onde que entra o Estado então na política liberal? O Estado na política liberal ele vai surgir como o estado do bem-estar social. O que é o estado do bem-estar social? Ele vai oferecer para a população educação, saúde e segurança. Tá? E, em outra contrapartida, a economia ela vai ser regida aí, principalmente pelas empresas privadas, sem que o Estado atrapalhe essa lei da oferta e da procura, essa economia liberal entre as empresas privadas. Tá? Então, assim, e outra coisa também que é importante falar, o principal teólogo, assim, principal filósofo da doutrina liberalismo econômico é um cidadão chamado Adam Smith, tá? Que grande parte das ideias dele aparece num livro chamado Riqueza das Nações, ok? Mas assim, vamos falar do liberalismo, e conforme eu vou falando do liberalismo aqui, eu acho que vocês já vão pegando aí algumas diferenças. Tem algumas semelhanças também, mas tem muitas diferenças, tá? Olha aí, ó. O neoliberalismo ele defende que a pobreza é fruto de problemas internos e não de políticas econômicas internacionais. Ou seja, o neoliberalismo ele defende que um país é pobre por causa de problemas internos dele ali. Eles não resolveram esses problemas internos, seja lá quais foram, tá? E isso é uma das causas da pobreza, e não por causa da política de cunho internacional de que os países desenvolvidos vêm pregando aí, tá? Os neoliberais eles apoiam propostas de contenção de gasto dos países pobres em detrimento de políticas compensatórias, ou seja, os neoliberais eles defendem o seguinte: olha, se você é um país pobre e esse seu estado aí ele está economizando com os gastos públicos, não está investindo em crescimento do seu país, mas você está abrindo esse país para que as minhas empresas entrem aí e ajudem nesse crescimento, eu vou te dar políticas compensatórias. Porque eu vou brigar por você por uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, eu vou brigar por você no FMI para conseguir empréstimos com juros mais baixos, ou seja, tipo tu dá com a mão de um lado e eles vão tirar da outra. Tá? Então, em troca, por que eles querem controlar os gastos públicos desses países? Gente, não interessa para os países de primeiro mundo com que os países do segundo e terceiro mundo virem grandes potências e venham futuramente a disputar o mesmo mercado que eles. Isso não interessa. Então, ali eu vou te dar como proposta você controlar seus gastos públicos, ou seja, não vai haver grandes investimentos no seu país, tá? Financiado pelo Estado do seu país, e você vai abrir a sua economia para que as minhas empresas. Ou seja, eu vou lucrar aí no seu país, e em contrapartida, eu vou brigar por você mundialmente, seja por empréstimos, seja por inserção em blocos econômicos, seja por abaixar juros de relações internacionais, seja lá o que for, tá? Outra questão da política neoliberal são empréstimos de dinheiro, acompanhados de taxas de juros de acordo com a alta do dólar no nacional. Ou seja, os países aí do primeiro mundo, né, eles emprestam dinheiro para os países do segundo e terceiro mundo, mas esse empréstimo ele vai acompanhar a alta do dólar internacionalmente e essas taxas de juro também as taxas de juro do mercado internacional, ou seja, não será juros fixos. Sei lá, você assinou o contrato com juros a 2% e conforme o dólar teve uma grande alta, esse mês tu vai pagar em vez de 2%, dependendo da alta, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, 5%. Ou seja, a sua taxa de juro vai ser de acordo com a alta do dólar. Ou seja, vai ser tipo uma agiotagem onde você vai pegar um dinheiro e quase nunca você vai conseguir pagar. Tá? Pouquíssimos os países aí conseguiram pagar dinheiro a esses países desenvolvidos que adotaram essas políticas neoliberais. Tá? A política neoliberal ela defende também
a privatização das empresas estatais. Tá? Ué, assim, esse é um dos assuntos onde a política neoliberal é muito parecida com a política liberal. Tá? A política liberal ela também apoia a privatização das empresas estatais. Para quê? Para que o Estado não seja um concorrente das empresas privadas aí no mercado. Tá? E outra coisa também que o neoliberalismo defende é a flexibilização de leis trabalhistas. Como assim flexibilização de leis trabalhistas? Gente, estou te pedindo aí, você governante de um país, com que você não invista no seu país, contenha os gastos, tá? Estou em troca disso te dando benefícios mundialmente. Então, o seu país ele precisa gerar emprego, o seu país ele precisa é, continuar as coisas acontecendo. Mas aí o que você vai fazer? Você vai abrir o comércio do seu país para as minhas empresas, que em grande maioria são empresas privadas. Tá? E as minhas empresas privadas que estão entrando no seu país, eu quero lucrar. Tá? E uma dessas formas de lucro é com que as leis trabalhistas sejam mais flexíveis. Como assim leis trabalhistas flexíveis? Que os salários sejam não tão exorbitantes, sejam salários aí baixos, tá? Que, por exemplo, tire hora extra, que pague as férias parceladas, ou seja, flexibilizar, tornar as leis trabalhistas mais rígidas possíveis. Por que isso? Para aumentar o lucro. Tá? É isso que visa a política neoliberal, ou seja, ela é uma política adotada ali em represália à ONU, que estava dando cada vez mais voz aos países do segundo e terceiro mundo, que foi a alternativa que os países do primeiro mundo encontraram para tentar manter esses países ainda ali na rédea. Tá? Essas propostas neoliberais elas vão chegar aqui na América Latina no consenso de Washington, tá? Onde essas propostas vão ser oferecidas para os países da América Latina e alguns vão adotá-las, tá? E outros vão lá ser contrários. E até hoje tem países da América Latina que está super endividado com esses países aí do primeiro mundo, né? Que hoje não se fala mais primeiro mundo, hoje são países desenvolvidos, e até mesmo com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, onde não conseguiram pagar suas dívidas. Tá, ok? Gente, um outro assunto que esse livro traz é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Tá, tá aí uma fotinha aí da sede da OMC, que fica em Genebra, na Suíça, tá? E dizendo ali, o organismo é responsável por fiscalizar e incentivar a liberação do comércio em âmbito global. Ou seja, qual é a função da Organização Mundial do Comércio? Regularizar e fiscalizar o comércio mundialmente. Tá? Evitar com que países cobrem juros muito exorbitantes aos países mais pobres, principalmente, tá? Que fiquem refém, e tentar fazer com que o mercado consumidor, o mercado da disputa de mercado entre esses países, se torne um pouco mais justo. Tá? A OMC aqui, ó, tem a função de coordenar e administrar acordos de comércio entre as nações, como eu já tinha explicado anteriormente, né, que ela visa tornar esse comércio aí mais justo entre essas nações. E, gente, a OMC ela visa hoje combater, tá, a política de subsídios e de protecionismo. Tá? Que é a política de subsídios e o protecionismo? Então, os Estados Unidos e a China são mestres em fazer isso. Tá? Os Estados Unidos ele faz uma política do faço o que eu diga, mas não faço o que eu faço. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Vamos lá. Os Estados Unidos é um país que subsidia muito suas empresas, subsidia muito seus agricultores, seus pecuaristas, tá? Mas ele não quer com que os países, principalmente da América e da Europa, façam o mesmo. Porque os Estados Unidos ele adota uma política de subsídio e não quer que outros países façam a mesma. O que é subsídio, gente? Subsídio é quando o governo ele dá ajudas, repasses econômicos, principalmente às suas empresas. Para que isso?
para fazer com que elas se tornem mais competitivas no âmbito internacional. Tá? Vamos supor que um carro, um exemplo, tá? Um carro lá da Ford esteja saindo a 40 mil a produção, é esse carro produzido dentro dos Estados Unidos. Só que assim, o governo dos Estados Unidos quer que esse carro fique mais barato para que ele consiga ser vendido em uma maior quantidade mundialmente. O governo dos Estados Unidos ele vai injetar dinheiro na Ford para que esse carro, para que essa montadora, ela venda esse carro mais barato mundialmente. Ou seja, se ele ia ser vendido a 40, como o governo agora está me subsidiando, quase que eu não sei o que é a palavra, tá? Eu vou poder vender esse carro mais barato. Exemplo, sei lá, uns 20 mil, 22 mil. Ou seja, eu vou enfraquecer o comércio de outros países e vou fortalecer ao meu. Isso é uma política chamada de política protecionista. Por que uma política protecionista? Porque eu estou defendendo, tá, e favorecendo as minhas empresas, seja empresas estatais ou seja empresas privadas. Por que eu falei empresas estatais, apesar delas serem do governo? Porque a China, que é um país ali dito que é uma economia chamada socialismo de mercado. O que é o socialismo de mercado? Na China tem as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. O que são as zonas econômicas especiais? É o litoral da China, onde é permitido as empresas do ramo capitalista atuarem. Tá? Do final da ZEE para dentro, ou seja, do final do litoral da China para dentro, é o Estado que manda, é o Estado chinês. Essa economia da China é chamada de mercado, ou seja, você tem um Estado gigantesco, em determinados pontos da China é permitido com que a política capitalista vigore, mas isso mesmo essa política capitalista vigorando na China, ela tem um controle do governo chinês, tá? E a China junto com os Estados Unidos, é um dos países que mais dão subsídios às suas empresas. O governo chinês também injeta dinheiro em suas empresas para que os chineses fiquem cada vez mais baratos e a China ganhe cada vez mais comércio internacionalmente. Mas tanto a China como os Estados Unidos são dois países totalmente contrários à política de subsídio e à política de protecionismo, que é a política de proteção de suas empresas. Ou seja, são dois países aí que defendem a seguinte política: faça o que eu digo, tá? Mas não faça o que eu faço. Então, assim, a OMC ela vem tentando incentivar os países mundialmente a retirar essas políticas de subsídio e essas políticas protecionistas. E a OMC ela vem tentando incentivar entre os países mundialmente o livre comércio. O que é o livre comércio? Fazer com que essas empresas elas consigam se manter no mercado e consigam ganhar mercado a partir delas mesmas. Por que a OMC ela visa isso? Gente, os países desenvolvidos, que são os que, em sua maioria, são os que mais têm dinheiro, se a OMC não convencê-los de fazer isso, que vai ser meio ruim, eles não vão tirar essa política de subsídio e protecionista, só quem vai se favorecer no mercado, no comércio mundial, vai continuar sendo Estados Unidos e China. E outros países mais fracos e que não adotam essa política de subsídio e nem de protecionismo, são países que vão continuar nesse comércio mundialmente aí. Então a OMC ela tenta convencer os países a colocar aí o livre comércio para frente, tá? Aí tá aqui, ó. Nos últimos anos, os países ricos perceberam que a nação de fato beneficiada pela abertura econômica, ou seja, o livre comércio defendido pela OMC, foi a China. Por que os países começaram a ver que esse livre comércio defendido pela OMC foi a China? A China ela se adapta no mercado mundial com uma facilidade gigante, né? O que a China ela fez, já que agora vocês estão incentivando o livre mercado, e mesmo eu subsidiando as minhas empresas, a OMC, está tentando me enfraquecer e incentivar o livre mercado, o que a China ela fez? A China ela desvalorizou mais ainda a mão de obra no seu país. Para que a China desvalorizou mais ainda? Para que seus produtos fiquem cada vez mais baratos e cada vez ela ganhe mais o mercado mundialmente. E os países mundialmente tentam disputar esse mercado com a China, perca espaço e se enfraqueça.
tá? Ou seja, tanto a China como os Estados Unidos eles jogam sujo, jogam pesados, tá? Tanto que a China ela vem apresentando aí um crescimento de 10 a 12% ao ano, que é basicamente o que os Estados Unidos vem apresentando também. Vou dar um exemplo para vocês de uma política de subsídio que o governo brasileiro adotou até há pouco tempo, né? Que é o que? A gente está vivendo aí a questão do coronavírus mundialmente, e o governo brasileiro, muitos governos mundialmente vêm fazendo isso também. Liberou lá para pessoas de baixa renda uma ajuda, um suporte financeiro de R$ 600. Tá? Esse suporte financeiro que o governo liberou, o governo não deu nada, tá, gente? Esse papo de que o governo está dando não caia nessa, porque esses governos são governos de impostos. Desculpa, esse dinheiro são dinheiro de impostos. Então, assim, o governo liberou em virtude dessa pandemia que o mundo está vivendo, principalmente para pessoas autônomas, né, que não estão tendo como trabalhar, tentar se manter ali nesse período de um mês até esse ápice aí do vírus passar. Então isso é uma política de subsídio também. Tá? Foi como eu falei lá atrás, a política de subsídio é uma política onde o governo visa atender as suas empresas ou a sua população. Tá? Isso daí depende de governo para governo, como ele vai adotar, se ele vai seguir ou não lá o que os Estados Unidos e a China falam, se ele vai seguir ou não o que a OMC ela bota para que os países mundialmente sigam, até porque não é uma obrigação, mas seria o ideal aí, segundo a OMC, que os países mundialmente não subsidiassem as suas empresas, estou falando das empresas, não da população, tá? E que eles incentivassem aí a livre concorrência, o livre mercado entre essas empresas, seja privadas ou estatais. Tá? Gente, um outro assunto aqui que o livro traz é sobre o G8, o G20 e o BRICS, tá, gente? Esses órgãos aí, eles não são considerados blocos econômicos. Ué, professor, por que eles não são considerados blocos econômicos? Então, gente, eles não são considerados blocos econômicos, pois não se encaixam nas características de redução das tarifas alfandegárias. Tá? Ou seja, esses países não visam reduzir impostos para os participantes aí dessa união entre eles. Ou seja, o G8, o G20 e o BRICS não são blocos econômicos. Tá tranquilo? Blocos econômicos é o Mercosul, CARICOM, União Europeia e assim vai, tá legal? G8, G20 e BRICS não são blocos econômicos. Por quê, professor? Porque eles não se encaixam nas características de redução das tarifas alfandegárias, que são reduções de impostos, tá, para os países ali participantes. Então vamos falar do G8 aqui primeiro. Ó. Foi criado em 1970, o grupo é integrado atualmente por 8 superpotências de grande influência no mundo. Olha as 8 superpotências aí, ó. Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Itália, Canadá e Rússia. O G8 não é um organismo internacional dotado de regras, ou seja, como eu falei lá atrás, a questão das tarifas alfandegárias, né? Onde os países de um bloco econômico tinham que todos segui-las. E o G8 não é dotado de regras, não tem chefia permanente ou de uma estrutura formal, não existe uma estrutura formal ali. Apesar disso, tem grande poder político e econômico, exercendo significativa influência sobre essas organizações e moldando a ordem internacional. Mas, professor, o que o G8 então discute? Para que serve isso? Esses países se uniram do G8 aí para discutir temas dos mais variáveis, como o seguinte: os efeitos que a globalização vem fazendo no mundo, tá? E a globalização lá incentivada cada vez mais por esses países desenvolvidos, os problemas ambientais, a concessão de suporte financeiros a países ali membros dessa aliança aí, tá? E até mesmo de fora. Ou seja, esse é o objetivo do G8, tá tranquilo? Um outro grupo aqui, de aliança entre países, é o G20. O G20 é o considerado o mais representativo e legítimo de todos, tá? E eles têm também países em desenvolvimento. Quem são os países de desenvolvimento? São os emergentes, tá tranquilo? Vamos aqui falar um pouquinho aqui, ó. O Brasil faz parte do G8, tá, gente? Não sei se vocês observaram, tá aí as bandeiras dos países participantes.
E ali embaixo do G20 está escrito o nome aqui, ó, dos países, aqui está em inglês, mas dá para você ver, e o Brasil está aqui, é o terceiro, tá? Os seus objetivos são: qual é o objetivo do G20? Coordenação de políticas entre seus países, alcançar a estabilidade econômica mundial, ou seja, o G20 ele tenta aí fazer com que os países tenha uma estabilidade econômica mais justa, né? Ou seja, não exista tantas distorções econômicas entre países ricos e pobres, ou seja, tentar igualar ali a economia mundial. Regulamentação financeira direcionada à prevenção de futuras crises, ou seja, ter uma reserva aí para que, caso algum país membro dessa aliança sofra alguma crise, ele ter de onde retirar recursos, e minimizar também aí os riscos para esses países desse grupo aí, tá? O grupo dos 20. G20 é o grupo dos 20 e G8 é o grupo dos 8, tá tranquilo? E, gente, uma outra aliança entre países aí é chamado BRICS. O que significa BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? O BRICS também não é um bloco econômico, como eu expliquei lá anteriormente. Ele é um agrupamento de países emergentes aí, tá? Que tem como prol discutir questões do desenvolvimento econômico. O BRICS ele foi criado pelo economista britânico Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs em 2001. Ele tentava encontrar uma forma de traduzir o crescimento econômico que seria protagonizado naquela década por Brasil, Rússia, Índia e China, e mais futuramente a África do Sul vai entrar, tanto que inicialmente se chamava BRIC, depois veio se chamar BRICS, com a entrada da África do Sul. O que é os BRICS, gente? É o país mais poderoso entre os emergentes da América, Brasil. É o país mais poderoso entre os emergentes da Europa, Rússia. O país mais poderoso entre os emergentes da Ásia Oriental, China. E o país mais poderoso ali entre os países de lógica hindu, a Índia. E o mais poderoso entre os emergentes na África, a África do Sul. Tá? Então, o BRICS ele surgiu com a proposta de unir as principais economias emergentes de cada continente, tá? E esses países aí de cada continente, essas principais economias emergentes de cada continente, elas têm como intuito discutir novos rumos para que suas economias continuem crescendo e até mesmo realizar empréstimos de dinheiro a outras economias emergentes. Ou seja, o BRICS ele tem aí como alternativa, tá, entre tantas outras coisas, dar suporte financeiro a outros países emergentes que eles possam crescer também. Mas em contrapartida, o que a gente vai ganhar com isso? Então, o que a gente vai ganhar com isso dando suporte financeiro a outros países emergentes? Por exemplo, o Brasil é um país que tem uma agropecuária muito forte. Você dando suporte financeiro a um outro país emergente, a gente ganha em troca um novo mercado. Tá? A China é um país que é muito forte em minério e vende de tudo. A China dando suporte financeiro a um outro país emergente, fazendo com que esse país cresça, ela vai ter um novo mercado lá também, ou seja, vice-versa. É tipo aquelas propostas neoliberais que a gente viu lá atrás, nos slides anteriores, do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, né? Onde ele tentava convencer os países de adotar as propostas neoliberais, mas em contrapartida, se você for ver aquilo ali, ele mantinha os países no laço para que eles tirassem vantagens. O BRICS também é isso daí, basicamente, tá? Essas potências emergentes desses continentes aí, as principais potências emergentes desses continentes, né, eles vão tentar fazer com que eles cresçam cada vez mais e levar outras potências emergentes ou subdesenvolvidas ao crescimento e automaticamente esses países aí abrirem os seus comércios cada vez mais para esses países dos BRICS entrarem e estenderem suas economias, tá? Foi criado também, gente, o Banco dos BRICS aí entre esses países aí, tá? A sede fica na China. E o que o Banco dos BRICS tem como objetivo? Emprestar dinheiro aos países emergentes, mesmo de fora aí da aliança, para construir uma nova infraestrutura sem as regras do FMI. Por que sem as regras do FMI? O FMI é o Fundo Monetário Internacional. Ele empresta dinheiro lá para quem quiser, tá? Mas o FMI, além de cobrar altos juros, ele intervém nas economias dos países, tá? Ele tem uma economia, ele tem uma. Já os BRICS
vai vir com a proposta aí, o Banco dos BRICS, né, de cobrar juros mais baixos e não intervir no Estado e na economia desses países. Tá, ok? Gente, é isso aí. Esse capítulo foi um pouquinho grande, é o último aí do livro 1, é o capítulo 4, né? Espero que vocês tenham entendido, tá? E agradecer aí a galera que tá errando, a questão não ficou legal, que eu tenho pedido lá para corrigir, eu mando lá a página do livro para dar uma relida, peço para assistir o vídeo novamente, tem galera que vai lá, realmente você vê na resposta que ele leu a página do livro, que ele assistiu o vídeo novamente com mais cuidado e com mais atenção, e você vê na resposta que ele fez. Agradecer essa galera aí que está se esforçando, colaborando. Nós estamos vivendo um momento difícil mundialmente, gente, e se a gente não nos colaborarmos ali, não nos ajudarmos, tá? Vai ficar difícil. Então, a alternativa que a gente encontrou foi essa aí para continuar dando conteúdo, não perder o ano letivo, mas para isso é como uma engrenagem, né? Precisamos com que todos estejam funcionando juntos, tá? Tranquilo? Gente, é isso aí. Até a próxima aí e aquele abraço. Valeu?